E eu digo, Deus me levou ali para me entender, para me perdoar, para me fazer o querer dele, porque muitas das vezes, missionária, a gente quer fazer tanta coisa e não é chamado para tanta coisa. Às vezes você foi chamado só para cuidar daquela coisa, e você quer cuidar daquela coisa, daquilo, e não é assim. Então, assim, eu entendi que a gente não é 100% certo, nunca vai ser. Que a gente não é 100% correto, que a gente tem pecado, que a gente precisa pedir perdão todos os dias para o Senhor, que a gente precisa de uma correção e entender a correção de Deus, que a gente precisa andar em comunhão, independente do que fizeram ou deixaram de fazer, porque o nosso alvo e o nosso propósito são almas. É verdade. E almas para Deus. Graças a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força e nós estamos muito felizes, fortalecidas pelo Senhor. É com muita alegria que eu quero dar boas-vindas a todos os meus irmãos, amigos que estão comigo aqui no Resgatando Valores para ouvir mais um testemunho que vai nos impactar. Testemunho, ele nos valida a termos mais fé. Testemunho faz com que nós assim acreditamos no sobrenatural. São histórias vividas, vencidas e que hoje é testemunho. E a minha convidada, uma ilustre mulher de Deus, uma companheira, quase a gente não se vê, mas nós sentimos aquele carinho, aquela comunhão, e ela veio com muito carinho para derramar aqui na mesa um testemunho recente, poucos dias acontecido, mas foi um milagre que Jesus fez na vida da nossa amada, nossa amada também, porque foi na vida da filha dela, né? E eu quero agradecer aos filhos, que é o Jonathan, Luiz Otávio, Giovana e Maia Helena. A Maia Helena é a caçulinha, é dela que a mãe vai testemunhar. E o testemunho dela tem tudo a ver com o milagre, com o sobrenatural. Mas teve um motivo para que Jesus permitisse esses detalhes, essas dores, que o Senhor permitisse ela sentir a necessidade de voltar da onde ela não deveria ter saído. Sério isso, né? Sério. Porque muitas vezes a nossa arrogância, ela permitiu eu dizer isso, né? Nos leva a distanciarmos de algo que Deus colocou nas nossas mãos. Ninguém é dono do dom, o dom vem de Deus. E às vezes nós queremos, meu dom, não, o dom é de Deus. Nós não podemos ser negligentes, né? Que foi exatamente isso que um pouco antes de nós entrarmos aqui, ela estava nos contando e vai dividir com todos vocês. Como que o amor de Deus é tão grande a ponto de nos perdoar e nos trazer de volta da onde nós não poderíamos ter saído, que é estar debaixo da mão dele. Você conhece o Resgatando Valores? Não? Se inscreva no canal, por favor. Seja mais um para somar conosco, derramar na vida de outras pessoas essas palavras que podem mudar, transformar. Testemunho pode salvar outras pessoas também, através da fé. Se inscreva, comente e compartilhe. Tá com problema que não tem solução aos teus olhos? Digite aqui, estaremos em oração pela sua vida. Se inscreve, comente e compartilhe, dê seu like para que o YouTube entregue para mais pessoas aquilo que só o Senhor tem feito na vida de milhares de pessoas. E eu quero já ouvir esse testemunho, venha comigo ouvir o que esse Cristo maravilhoso tem feito na vida da nossa amada, da nossa amiga, a irmã
Viviana Meire, eu quero dizer, minha querida, Amém. que Glória a você é muito Deus. bem-vinda. Amém. Obrigada. Aqui no Resgatando Eu que Valores. agradeço. Foram meses, né? Meses. Tentando marcar essa data. Meses. E hoje aprove ao Senhor, né, Vivi? Glória De a ter Deus. dado certo, Deu porque certo. minha vida é um pouco corrida, a dela também é, mas sempre vai ter um momento certo. E esse momento chama hoje, que nós não podemos desperdiçar as oportunidades Glória a Deus. que o Senhor tem colocado na nossa frente. Vivi, eu quero que você fique à vontade. Amém. Tá à vontade, né, Tô à amor? vontade. Linda. Tô à vontade. Começa por onde você se sentir bem. Quero agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, por estar aqui mais uma vez, né, para poder estar testemunhando, falando o que o Senhor fez na minha vida. Já dou uma paz do Senhor a todos que vão assistir, né, esse testemunho. Agradeço imensamente a Deus pela sua vida, que realmente, né, a gente não se vê, não é sempre, mas a gente está ali na fé, na comunhão. Isso, é E eu fico verdade. muito feliz de poder estar aqui para compartilhar, né, aquilo que o Senhor fez na minha vida, que é uma história muito assim, uma história de cura, né, uma história de libertação, uma história onde o Senhor me levou no extremo, né? É, Vivi. E vamos contar o testemunho da Maia Helena, que com 3 meses, né, de vida, teve que passar por umas dificuldades por conta de desobediência, né? Eu, com 7 anos de idade, eu aceitei a Jesus, não vim de um berço evangélico, mas o Senhor já tinha uma promessa na minha vida, né? O Senhor já tinha derramado dons, aonde ali eu fui, levei toda a minha família, né, aos pés do Senhor, e foi pai, mãe, irmãos, tios, e eu sou muito grata a Deus, né, por ter colocado, o Senhor ter colocado algo na minha mão, um instrumento na minha mão, para poder levar todos eles. Mas às vezes a gente não quer saber mais desse instrumento. O Senhor já tinha derramado em mim dons, né? Sempre teve um dom de louvor. E eu amo louvar ao Senhor. Eu amo adorar o Senhor, porque Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Só que muitas das vezes a gente quer abandonar. Muitas das vezes por processos que a gente passa nas nossas vidas com pessoas, não com Deus, porque Deus não tem. O Senhor, Ele não tem culpa de nada do que acontece. E eu agradeço a Deus por esse dom. Mas há momentos nas nossas vidas que a gente não quer mais saber de exercer aquele dom. E o Senhor está ali, apostando, confiando algo na sua mão, e você quer simplesmente jogar fora. E por conta de desobediência, a gente passa por situações. Ele permite, Vivi? Permite. É. Quando Deus quer tratar na sua alma, no fundo e no profundo, o Senhor te leva ao extremo. E acontece coisas na sua vida que é só você e Ele. Não adianta a gente gritar para pai, nem mãe, nem irmãos, nem pastores. É você diretamente com Deus. E isso que aconteceu comigo. Nesse novo testemunho da minha filha, da Maia Helena. Hoje, graças a Deus, ela está com 11 meses, vai fazer 1 aninho. Passa rápido, né? Passa muito Parece que rápido. foi ontem. Parece. Mas o Senhor, Ele quis me chamar a atenção de uma forma extraordinária, a qual eu não estava dando ouvido para a voz dele. Quando eu engravidei dela, foi uma gravidez inesperada. Uma gravidez assim, onde, por um descuido, eu fiquei grávida. E quando eu descobri que eu estava grávida dela, eu me assustei. Me assustei e falei, Senhor, mais um filho. E filho é bênção, né? Filho é bênção na vida da gente. Você já tinha 3, né? Já tinha 3. O Jonathan, a Giovana e o Luiz Otávio. E aí o processo de começar tudo de novo, né? O Otávio com 8 anos praticamente. E eu falei, Senhor, um filho. E todo lugar que eu ia ministrar, o Senhor dizia que estava trazendo algo novo.
algo que era necessário para minha vida e algo que eu teria que cuidar. E até então você não sabia isso, que era um filho. não sabia. Certo. A gente pensa em inúmeras coisas, diversas isso. coisas, menos um filho. E aí eu descobri que eu estava grávida. E eu falei para o Senhor, meu Deus, com todo acontecimento o Senhor me manda um filho. E eu confesso que eu fiquei meio assim, apreensiva do que poderia acontecer. Um filho, na situação onde eu estava, né? Na situação que eu estava passando, era a última coisa que eu queria. Mas os meus planos não são os planos do Senhor. E todo lugar que eu ia, o Senhor dizia que essa gravidez ia me trazer fortalecimento. Logo nas primeiras semanas que eu soube da gravidez, com 2 meses, eu tive um começo de descolamento de placenta, novamente. E a gente foi para o hospital, tive meus cuidados. Depois de 2 semanas, indo para quase 3º mês de gravidez, eu tive outra. E ali eu já comecei a orar. Comecei a falar com Deus. E o Senhor dizendo que queria tratar. Desde quando ela estava no meu ventre, o Senhor já dizia que queria tratar comigo. Porque muita coisa tinha acontecido. Eu já não estava mais na direção que era para mim estar. Eu já não estava mais fazendo aquilo que eu fazia para Deus. Eu relaxei. Eu fiquei na minha zona de conforto. E quando você tem chamado e fica na sua zona de conforto, o Senhor vai te tirar de alguma maneira dessa zona de conforto. Porque Ele tem algo com você. E quando o Senhor, nesses 3 meses de gestação, que eu tive o 2º descolamento, o sangramento, eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, eu quero cuidar, eu quero essa vida. E ali foi melhorando. Quando eu completei 8 meses de gestação, eu fui fazer uma agenda. E a missionária que estava ministrando a palavra, ela olhou para mim, ela me conhecia, é uma conhecida, e ela disse assim, irmã Viviana, eu tenho um recado de Deus para te entregar. Eu vi a irmã chorando em cima de um caixão branco. Mas o Senhor ouviu a sua oração. E Ele vai repreender todo o mal. E ela disse que após o culto ela queria orar por mim. E o mais interessante, que umas semanas antes de eu ir para esse culto, o Senhor tinha me mostrado algo dentro do meu quarto. Eu estava arrumando as coisas dela, que o Senhor preparou tudo. O Senhor preparou tudo. Preparou chá de bebê, preparou carrinho, preparou tudo. Eu não precisei me preocupar com nada, porque o Senhor preparou. E eu ali, naquela alegria, arrumando as coisas dela, o Senhor tinha me dado uma visão. Que eu estava entrando dentro de uma UTI. E eu estava entrando lá por conta dela. E eu debrucei naquele berço e eu comecei a chorar. E eu comecei a repreender. E eu colocava a mão na minha barriga e eu orava e eu dizia, Senhor, é propósito seu, é promessa tua. Então eu sei que o Senhor vai cuidar. E eu disse mais uma vez na UTI, não, porque eu já tive essa experiência. E aí, quando essa irmã teve essa visão não, quando ela falou para mim, né, que o Senhor tinha mostrado para ela, eu chorando em cima de um caixão branco, eu me lembrei da visão. E logo ali eu já comecei a chorar porque o Senhor já tinha me avisado antes de usar a boca da irmã. E ela veio, ela orou, profetizou. E eu fui embora mais aliviada. Fui tranquila. E aí passaram os tempos. Quando eu fiz 9 meses de gestação, a gente marcou a cesárea dela, que era para ela nascer no dia 29 de março. Quando foi no dia 25, ela estourou a bolsa. E quando ela estourou a bolsa, eu já comecei ali a orar e falar para o Senhor, porque aquela visão voltou novamente. E eu comecei a repreender.
Comecei a repreender todo o mal e falei, Senhor, que tudo esteja nas tuas mãos, que o Senhor me dê uma cirurgia maravilhosa, que ela nasce perfeita, que ela nasce com saúde e que seja feita a tua vontade. Ela estourou a bolsa, era 2h30 da tarde, o meu parto foi feito 10 horas da noite. Quando eu estava na sala de cirurgia para começar o parto, entrou uma equipe da neonatal e a médica da pediatria, né, da UTI, ela veio falar comigo. E ela disse, mãe, como a sua gravidez é de risco e teve começo de eclâmpsia, teve diabetes, a gente vai ficar aqui. E assim, o procedimento que a gente faz é assim, se ela nascer bem, a gente fazer tudo o que tem que fazer nela e der tudo certo, a gente vai apresentá-la para você, você vai beijar ela, e aí você vai ali no canto, no pós-parto, e logo a gente vai mandá-la para você. Porém, se tiver alguma divergência, a gente vai ter que correr para UTI, e você nem a carinha dela vai ver. E ali já foi um baque para mim. E eu já comecei a orar, para honra e glória do Senhor. A minha filha nasceu perfeita, a minha filha nasceu com saúde, fizeram os procedimentos nela por conta da diabetes, né? Que a minha diabetes estava muito alta e geralmente passa para criança. Mas, para honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Ela ficou comigo, ficamos 3 dias no hospital e a gente teve alta. Fomos embora. Porém, quando chegamos em casa, as amamentações começaram a preocupar, porque ela mamava e ela regurgitava. Ela mamava e vomitava. E aquilo para mim foi me preocupando. Sim. Aí na primeira consulta, comentei com a médica dela, tudo, a médica falou, mãe, isso é normal, é que ela tá aprendendo ainda e tal. No segundo mês ela já tinha perdido peso. Aí a médica já ficou um pouco preocupada e receitou a fórmula. Quando ela começou a tomar a fórmula, que eu fiz, ofertei para ela a fórmula, ela piorou. Ela regurgitava mais e não sustentava ela. Ela chorava de um jeito assim absurdo. E ali eu vi que já tinha algo diferente nela. Estranho. Alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa estava acontecendo. Mãe sente isso, né, Viviana? Com certeza. E aí passamos novamente ela na pediatra com 3 meses. E a pediatra descartou o problema do refluxo. Então eu fiquei tranquila, a médica sabe o que está fazendo. Sim. Só que num sábado normal, num dia normal, ela dormiu. Ela mamou, ela não vomitou e ela dormiu o resto da tarde. Ela começou a dormir, era 12:00 e foi acordar 4 horas da tarde. E me assustou, porque ela não dormia tudo isso. Só que quando ela acordou, ela já acordou meio diferente. Ela acordou com uma tosse, foi uma tosse bem leve, bem tranquila. Só que mãe a gente já sabe, né? A gente já sente algo ali. Sim. E ela começou a tossir. E nessa que ela começou a tossir, eu já me preocupei. Porque a bronquiolite, ela rodeia, né? Criança. E eu fiquei muito preocupada. No segundo dia, a tosse piorou. No terceiro dia, foi uma tosse assim, fora do comum. E aí o meu esposo já falou, se ela não estiver bem, você leva. E eu peguei ela, primeira vez que a gente passa, na UPA do Nogueira Padilha. A gente foi, eu peguei uma médica super boa, Priscila, se eu não me engano o nome dela. E ela atendeu a minha filha, aí ela falou assim, olha mãe, é só um resfriado. Eu vou passar essa medicação e você pode levar ela embora. E eu confiei na médica, a gente confia, a gente descansa, né? A gente precisa acreditar confiar nelas. E aí a gente foi embora, eu dei os 5 dias de medicações para ela e nada de melhora. E toda vez que ela mamava, aí surgia mais um problema. Ela mamava, ela tossia e ela ficava vermelha. E o vômito saía pela boca, pelo nariz. E isso me assustava muito. E aí, depois de 5 dias, com todas as medicações e os tratamentos, eu voltei de novo para o médico. Peguei um outro médico. O médico examinou. Aí o médico diagnosticou ela que ela estava com bronquiolite. Começo de bronquiolite. Aí ele falou, mãe, não precisa se assustar.
Isso aí, com uma inalação, com as medicações certas, ela vai melhorar. Fui embora, mais 7 dias de medicação para ela. Medicação forte. E aí, nesses 7 dias, em vez dela melhorar, ela só piorava. A tosse, ela vinha com mais frequência. A tosse, ela vinha mais forte. Ela não conseguia dormir. Ela gemia muito. E aí, fizemos o tratamento. Voltamos mais uma vez no médico. 4 vezes a gente foi pro médico. Aí teve um dia que eu cheguei e eu já estava meio nervosa, porque a gente vê a situação do filho da gente, a gente quer uma solução, a gente quer ver eles parar de sofrer, né? Uhum. E ali eu peguei e passei com uma médica novinha. E essa médica, ela falou assim para mim, mãe, mas ela já foi medicada e ela não tem nada. Aí eu falei, doutora, faz mais um raio-x nela, por favor. Você que pediu o raio-x. Eu pedi para ela. E como ela já tinha vindo de um quadro de 2 raios-x, por ser bebê, a médica não queria fazer. Aí ela, de tanta insistência minha, ela falou assim, olha mãe, eu vou fazer, mas isso é prejudicial a ela, porque ela é nova. Eu falei, doutora, a gente precisa saber o que ela tem, porque eu preciso tratar da minha filha. E aí ela pediu o raio-x e eu fiquei aguardando. Nisso veio uma moça que ela já tinha me visto ali as 4 vezes, funcionária da UPA. E ela falou, mãezinha, você tá aqui de novo. E aí eu já comecei a chorar. E eu falei para ela, eu falei assim, eu não sei mais o que eu faço. Porque as 4 vezes que eu venho aqui, cada médico dá um diagnóstico diferente. E a minha filha, com 3 meses de vida, ela já tomou remédio e mal eu sabia que ela ia tomar mais. Ela já tomou muita medicação. Preocupante a Exatamente. situação, né? Exatamente. Uhum. E aí ela pegou e eu ali esperando, e ela falou: "Peraí, que a gente vai resolver isso já já". Ela foi lá no consultório dessa médica que me atendeu, pegou a ficha da Maia e levou para uma outra doutora. E essa doutora olhou a ficha e eu de longe percebi o que estava acontecendo. E ela catou a ficha da Maia e foi para outra sala. E aí as duas voltaram para a sala dessa doutora e chamaram mais um médico. E ela já tinha contado o histórico. Falou, ó, já é a 4ª vez que essa mãe vem aqui. Uhum. A menina, ela tá com tosse, a menina tá assim, assim, assim. A gente precisa descobrir o que ela tem. Uhum. E não demorou muito, eu fiz o raio-x, ela catou o raio-x e ela me chamou, doutora Andréia. E ela falou, mãe, a sua filha, ela tem um tipo de refluxo. Só que esse refluxo, ele não é um refluxo normal, assim, que passa de uma hora para outra. Ele tem que ser tratado. E ele tem que ser tratado da melhor maneira possível, porque se a sua filha aspira esse leite, ela morre afogada. E ela falou logo assim na minha cara. Uhum. E eu falei, doutora, então me ajuda. E ela falou, não, eu vou te ajudar. E eu tinha gravações da Maia com crise depois que ela tomava o leite e tudo mais. E eu mostrei para essa doutora. E ela falou, não, a gente vai pedir a internação dela hoje. E a gente vai tratar dela. Na primeira internação da Maia, a gente foi para o Santa Lucinda. Chegamos lá 3 horas da manhã. Quando chegamos lá, a médica fez o procedimento que tinha que fazer, conversou comigo e falou, mãe, a nossa primeira opção, a gente vai trocar o leite dela. Uhum. Porque se ela tem um refluxo, e ela me explicou todo o procedimento, que é um canal que não abre e volta, e é perigoso morrer afogado e tudo mais. E ela falou, e a gente vai dar um leite para ela específico por refluxo. Uhum. E logo na segunda mamada, já deu uma melhorada. Ela não vomitou, ela nem gorfou. E a tosse deu uma reduzida. Uhum. Porém, eles me colocaram numa sala onde tinha 4 crianças com bronquiolite. Ai, meu Deus. E pelo histórico da Maia já ter chegado lá com o início de bronquiolite, eles me colocaram lá dentro. Uhum. Aí no 3º dia de internação, a gente entrou no dia 28, quando foi no dia 30 a gente recebeu alta, porque ela já não vomitava mais. Ela se adaptou ao leite. Tinha estabilizado a situação. Isso. E a tosse também já tinha amenizado. Uhum. Ela tossia, mas era uma tosse muito leve. Fomos embora. Quando chegou, foi dia 30, 31, 1º, 2. Quando foi no dia 2, eu tive que correr com ela de novo.
piorou o quadro? Piorou. De uma forma, assim, que não parecia nem que ela ficou internada. Meu Deus. A gente tava em casa e ela começou a tossir, 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 tossir. E aí foi uma coisa mais assustadora ainda. Ela tossia e a boca ficava roxa. E ela perdia o ar. E numa dessas crises que ela teve, ela chegou a desacordar. E o meu marido corre, corre com ela, corre, corre. E eu peguei ela do jeito que a gente estava. A gente foi para uma UPA perto de casa. Onde eu fui, assim... Foi um atendimento que eu não gosto nem muito de lembrar, sabe? E a médica pegou o prontuário dela e disse: mãe, mas faz só 2 dias que ela saiu da internação? Eu falei: foi, doutora. E para mim, a minha filha estava bem. Ela saiu de lá bem. E eu quero saber por que voltou os sintomas de novo. E ela falou assim: ó, mãe, faz o seguinte. Você continua com as mesmas medicação e espera para ver. Eu falei: doutora, Meu Deus. ela tá perdendo o ar. Ela tosse de perder o ar, ela tá ficando roxa. E eu preciso que a senhora examine. Ela nem tocou na minha filha. E logo ali eu saí. Eu saí da sala dela e eu já saí chorando e fiquei na frente do PA. E ali eu já estava falando com o Senhor. Eu falava: meu Deus, o porquê? Ela estava bem. Por que ela saiu e agora ela está mal de novo? De novo eu vou para o hospital. E veio uma senhora, uma senhora jovem, sabe? E ela encostou na minha mão e ela viu meu desespero, porque eu estava desesperada de ver a minha filha, porque a primeira vez que ela foi internada, que ela estava com a crise de tosse, ela não perdia o ar. Da segunda vez, ela já ficava roxa e perdia o ar. E ela tocou na minha mão e ela falou assim: filha, fique em paz. Deus não te abandonou. Faz o seguinte, coloca a sua filha dentro do carro e vai lá no Júlio de Mesquita, um PA que tem ali, e tem um anjo do Senhor lá. E ele vai atender a sua filha e vai dar direção para você do que você vai fazer. Meu Deus. Rapidamente, eu liguei pro meu esposo e eu falei para ele, falei: Maico, venha, porque eu vou levar ela em outro médico, porque aqui a médica não quis colocar a mão nela e a gente precisa descobrir o que ela tem. Quando a gente chegou nessa nova UPA, tinha um médico muito jovem. Muito jovem. E não tinha ninguém, irmã. Não tinha nenhuma criança lá. E realmente ele era um anjo do Senhor. Quando ele começou a escutar toda a minha história, desde quando a Maia foi a primeira vez para o médico, ele falou: mãe, coloca ela aqui que a gente vai examinar ela. E quando ele colocou a mão nela, ela começou a ter crise. E ela começou a tossir, ela ficou vermelha, a boquinha roxa. Ele nem colocou a mão nela, ele falou: vamos descer para a emergência agora. E a gente desceu a emergência, e aí ele colocou ela na maca, chamou 2 enfermeiras, a enfermeira fez um resgate nela, né? Que é um resgate com aerolim, que eles falam. Sim. Que ela estava perdendo o ar. E ele falou assim: mãe, hoje a gente fez esse resgate nela, ela vai ficar bem. Só que amanhã o quadro vai se estender. E eu acho que ele já estava desconfiado que ela estava com um vírus. Só que lá, não tinha na madrugada, não tinha o recurso para fazer. Foi o anjo mesmo. Isso, foi o anjo. Tinha dito. E aí ele falou: e amanhã, assim que ela tiver a primeira crise que ela vai ter, você corre de novo. Mas você não vai em qualquer PA, você vai lá no Nogueira Padilha. E foi bem o que ele falou. A gente passou o resto da madrugada bem. Quando foi 2 horas da tarde, no sábado, não, na sexta, eu tive que correr com ela. Porque ela tossia e ela ficava batendo a mãozinha, como se tentando puxar o ar. E o ar não vinha. Fôlego. E aí a gente foi correndo. Quando a gente chegou lá, a gente pegou a primeira médica que tinha atendido ela no dia 30 de junho. Eu correndo com ela desde o dia 30 de junho para o dia 2 de agosto. Todo esse tempo, ela passando mal, tomando medicações indevidas, porque um médico falava que era uma coisa, outro médico falava que era outra. E, na verdade, não vinha nenhum diagnóstico correto. Correto. Somente o do refluxo. Meu e Deus. Do refluxo, o leite resolveria. Que livramento, né? Exatamente. Porque é uma bebezinha.
Foi. Às vezes, eu acordava de madrugada com ela tossindo e o leite voltando. E aí, nesse dia, a mesma médica atendeu ela. E a médica falou, mãe, eu não acredito que você ainda tá nessa situação. Eu falei, eu também não acredito. E eu já comecei a chorar. E eu falei, doutora, eu preciso entender o que a minha filha tem. Aqui tá o diagnóstico dela do refluxo. E o leite, a gente achava que era por conta do leite a tosse. E não era. A gente achava que ela era a PLV, né? E não era. E ela falou, meu Deus, o que que a gente faz? Eu falei, eu também não sei. Ela falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir todos os exames de novo. Quando ela começou a conversar comigo, a Maia entrou em crise. Na frente da Na médica. frente da médica. Só que aí ela entrou em crise e ela se afogou. A médica virou ela, começou a bater, fez os primeiros procedimentos. E ela falou, mãe, a gente vai pedir um cross pra ela agora. Até a médica ficou desesperada. E aí, a médica falou, não, a gente vai pedir um cross pra ela e a gente vai internar ela de novo. Eu falei, doutora, por favor, não me mande de novo pro Santa Lu. Me mande pra outro hospital. Ela falou, não, a gente vai encaminhar ela e vai fazer de tudo pra ela ir pro GPAS. Porque foi a doutora Andréa que atendeu ela aqui, né? Falei, foi. Ela falou, então a gente vai fazer. Na mesma hora ela saiu correndo, ela já pediu uma vaga lá embaixo pra Maia. E a gente foi. Irmã Zilda, a tosse dela era tão, assim, desesperadora, do jeito que ela tossia, que toda vez que ela tossia, eu achava que eu ia perder ela. Toda vez que ela tossia, ela ficava puxando o ar, puxando o ar. E assim, pra junta médica, né, eles ficam tranquilos, mas a gente que é mãe, a gente fica desesperada. E aí descemos com ela, fizeram mais 3 vezes o resgate nela, que é um procedimento muito perigoso, porque a criança não pode tomar muito Aerolim por conta do acelero do coração, mas era a única coisa que tinha que fazer. E logo em seguida a vaga dela saiu. E a gente foi pro GPAS. E aí que começa os 21 dias que Deus tratou comigo. 21 dias? 21 dias. E quando Deus ele quer tratar no fundo, no profundo, quando ele quer tirar tudo aquilo que não presta de você e colocar a mão dele, ele te leva para vales que você nem imagina. Só que nesse momento, então, você não está entendendo o que é um vale. Não estava entendendo. Para mim, eu ia lá, ela ia tomar medicação, a gente ia ficar 2, 3 dias e voltar embora igual foi na outra internação. Essa a realidade. Não. Deus queria tratar comigo de uma forma que eu não estava entendendo. De uma forma que, aonde entrou o orgulho, aonde entrou eu não preciso de ninguém, e o Senhor queria tratar comigo. Aonde entrou eu não quero cantar mais, eu não preciso cantar mais, eu não quero ministrar mais, eu vou cuidar da minha filha. Então, assim que você ficou grávida, você se acomodou? Acomodei. Você não queria mais fazer nada? Não é, na verdade, não é que eu não queria. Eu fiquei num jeito, assim, das coisas que estavam acontecendo ao meu redor, que eu queria só ficar naquele momento, ficar presa naquele momento, sabe? De cuidar dela. E não queria fazer nada pro Senhor. Isso. Você queria ficar na Isso. sua, cuidar da sua filha, de você. Isso. E tava tudo bem. E aí, quando a gente entrou no GPAS, veio uma junta médica. E ela foi sem oxigênio, mas ela estava muito, muito cansada. E lá é um preparo maravilhoso. Aquele hospital é muito maravilhoso. E eu agradeço e louvo a Deus por cada vida que trabalha nesse hospital. Quando a gente colocou os pés, veio os médicos em cima dela. Os médicos começaram a examinar, pegaram algumas informações que eu já tinha do outro hospital. E veio uma doutora, ela veio, falou comigo. E lá, irmã Zilda, é tão assim, tão de Deus aquele lugar, que você chega lá, já tem tudo preparado, sabe? Tudo preparado. E essa médica, ela veio
E ela falou assim: olha, mãe, eu sou a doutora Gisele e a gente vai cuidar da sua filha. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uns testes nela. E pode ficar em paz. Ela falou dessa forma pra mim, que a gente vai cuidar dela. Ela te passou segurança. Muita segurança. Uhum. E aí, quando colocaram a Maia no berço, ela veio com mais 2 enfermeiras, examinou, tiraram, coletaram todos os exames dela. E ela falou: mãe, senta que agora a gente vai conversar. E ela foi tão educada. Eles são tão amorosos naquele lugar. São muito preparados. Meu né? Deus, meu Deus. Aquele lugar é um lugar assim, eu não tenho palavras. Diferenciado. Exatamente. Uhum. E ela veio e ela conversou comigo. Ela falou: olha, mãe, a sua filha, ela tá com um vírus. E esse vírus é um vírus que um adulto, um senhor acima de 60 anos não suportaria. Nossa. Ele é um vírus muito forte. Ele é uma gripe que é similar ao Covid. É o vírus sincicial respiratório, VSR. Quando ela falou de vírus para mim, eu sentei, eu fiquei extasiada. Eu falei: meu Deus, como assim vírus? Ela falou assim: eu não sei quem passou, mas é um caso grave dela. Ela vai ficar isolada e a gente vai dar todo o suporte que tem que dar. Ela tá com esse vírus, ela tá com a bronquiolite, que é assim. E ela me explicou que a bronquiolite, ela dá num canto, e esse vírus, ele tampa o canal dos brônquios, e me assustou muito, 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 muito. E ali eu já vi que era um tratar do Senhor comigo. E eu falei: meu Deus, e agora? E ela foi tão franca comigo que ela falou assim para mim: não tenha pressa, porque menos de 14 dias você não sai daqui. E começaram a examinar, a examinar. Aí, novamente, ela veio conversar comigo e ela disse assim para mim: mãe, hoje é o 2º dia que ela tá com uma crise, né? Falei: sim. Ela falou: entre o 3º dia e o 4º dia, eles pioram. E é um quadro assustador. Então, eu vou te preparar. Porque aqui é a emergência e eu vou ser franca com você. Ela vai piorar. Se for preciso entubar, a gente vai entubar. Se for preciso a gente levar na UTI, a gente vai levar para UTI. Mas a gente precisa da sua colaboração. Passa força, positividade e vai dar tudo certo. A Maia entrou lá, ela estava com um quadro de tosse, mas ela estava alegre, ela sorria, ela estava animada. Isso no 2º dia. Quando foi no 3º dia, que foi num domingo, ela piorou. 10 horas da manhã, ela já não estava sorrindo mais. Exatamente como a médica havia dito que ia acontecer. Como ela tinha dito. Ela estava com quantos meses? 4? Quase 4. Quase 4 Quase meses. 4 meses. Nossa, um bebezinho. E aí, ela já não estava sorrindo mais. Eu brincava com ela e ela ficava com uma carinha cansada. Não respondia. É. E aí a médica veio e falava assim para mim: mãe, fique em paz, que é assim mesmo. E aí eu peguei amizade com uma enfermeira chamada Cláudia. Chamada Cláudia, um amor de pessoa. E ela sempre me deixava muito confiante. E ela falava assim: ah, mãe, sempre tem um propósito. E às vezes o propósito nem é com eles, é com a gente. Ela falou isso Falou. pra você. E quando ela falou isso, deu um estalo. Eu falei: meu Deus, o que eu não tô fazendo? O que eu não tô fazendo? E eu vivia sentada naquela poltrona, olhando para minha filha.
Quando foi 4 horas da tarde, a saturação dela desceu. Despencou a saturação dela. E vinha um enfermeiro, olhava e anotava, e conversava com o médico, e o médico ia, conversava com o outro. E eu só observando aquele quadro. E eu já tinha começado a pedir para Deus, falei, Senhor, qual é o propósito? O que eu não estou fazendo? E a minha filha lá, moadinha. Aquele dia ela estava moada, tem as fotos. Eu vi lá. Bem moada. E aí, quando foi 6 horas da tarde, teve um surto dentro daquele hospital. Entrou mais uma criança chamada Maia com bronquiolite. Só que ela não estava com o vírus, ela só estava com a bronquiolite. E ela, no momento que ela chegou, ela ficou, acho que, meia hora e já subiu para UTI. E aquele desespero daquelas mães. E chegou uma emergência de uma criança com 10 dias com bronquiolite. Meu Deus. Uma criança muito pequena. E ali eu vi o desespero da mãe, o resgate chegou gritando, já chegaram, sabe? E ali na emergência, os médicos tudo em cima daquela criança e a mãe desesperada, a irmã entrou gritando. E aí eu olhei para aquela situação. Eu olhei para minha filha e falei, meu Deus, a minha filha tem 3 meses, mas aquela criança tem 10 dias. E a gente perguntou, eu perguntei para uma funcionária, ela falei, qual que é o quadro daquela criança? 10 dias e tá com bronquiolite. E no exato momento eu comecei a orar por aquela criança e não orei pela minha. Não estava orando pela minha. E eu vi que Deus tinha um propósito comigo ali dentro. E eu comecei a orar. Eu orando, vendo o desespero daquela mãe, e subir essa criança para UTI. Quando foi 6 horas da tarde, a Maia teve, de novo, uma queda na saturação. E aí, trocando de plantão, entrou uma conhecida minha que trabalhava lá no GEPAS, trabalha lá no GEPAS. E foi um corre daqui. E aí chegou a chefe de enfermagem e ela disse assim para mim, mãe, a gente vai deixar ela toda nua, tá bom? A gente só vai enrolar ela na cobertinha. E eu falei, mas por quê, doutora? Falei, por quê? Aí ela falou assim, a gente vai ter que fazer isso porque como ela tem um quadro de apneia, a gente vai deixar ela à vontade, porque o quadro dela tá meio estendido, mãe. E todo cuidado é pouco. Aí eles foram, tiraram toda a roupa dela. E ela bem desanimadinha, deitada. E foi descendo a saturação. A saturação dela chegou a 88, se eu não me engano. Quando chegou a 88, era 7h30 da noite. Aí a chefe me chamou, chefe de enfermagem me chamou e falou, mãe, infelizmente, a gente vai ter que passar uma sonda nela. Que ela não tá bem. E do jeito que ela tá cansada, se ela mamar, é perigoso ela ter um afogamento, alguma coisa assim. Eu falei, não, tudo bem, eu só não quero ver. E ali eu já comecei a ficar desesperada. Saí pra fora. E quando eu voltei, ela já tava, e aquele choro. Sabe aquele choro que você escuta lá dentro? E a gente fala pra Deus, por que que não é a gente, né? Troca de lugar. E aí, quando eles passaram a sonda nela, ela chorou demais. E eu entrei dentro da sala de novo e vi ela com aquela sondinha no nariz. E eu começava a perguntar pro Senhor, qual é o propósito? Qual é o propósito? E a saturação abaixando. Aí a médica foi e me chamou, falou, mãe, a gente vai pôr ela no alto fluxo, num aparelho de respiração, porque ela tá mal. Em nenhum momento tinha uma notícia boa. Não, nesse dia não. Era só que tava indo só pra notícia ruim. mal.
E aí ela chegou e falou assim, e pra variar, mãe, o peito dela tá muito carregado. O ronco do barulho da chiadeira do peito dela, você escutava de longe. E todo aquele medicamento não tinha Não feito adiantou efeito nenhum. nada. E aí eles começavam a aspirar. Teve dias que a minha filha foi aspirada 5 vezes no dia. Meu Deus. Uma sonda entrando no nariz. E ela chorava, dava apneia. E nesse domingo que ela piorou, quando trocaram o plantão, a médica da noite decidiu levar ela para UTI. E foi aquele corre-corre, aquela comoção toda, vamos. E eu fui, chamei a Luciana, falei, Lu, o que aconteceu? Ela falou, Vi, vão levar a Maia para UTI? E aí, eu falei, Senhor, não. Eu não quero que entube a minha filha, porque o Senhor fez uma promessa para mim, que ela ia ser continuidade do meu ministério. Eu tinha medo de entubarem errado, fazer alguma coisa, atingir garganta ou pulmão, sei lá. E eu comecei a clamar a Deus e eu falei, não, Lu, por favor, Lu, eu não quero que entuba minha filha. E ela falou assim, só estão esperando um médico de lá de cima ter uma vaga. Assim que ele tiver, a gente vai levar ela. E a doutora Débora começou a andar para um lado para o outro. E ela de tanto ela ficava cansada e o peito dela chiava muito, porque tinha muita secreção. Usaram mais de 3 tipos de antibiótico nela. E nenhum dos antibióticos resolveu. Nada resolvia. A bactéria combatia era mais forte. Exatamente. E aí, nesse dia, eles foram aspirar ela e pediram ajuda para a médica. Doutora, a gente precisa pedir ajuda para a senhora porque para as fisioterapeutas de lá que vinham aspirar. E tinha determinados momentos que elas não ficavam na emergência, que elas iam atender os quartos. E a doutora foi. A chefe também foi. E eu lembro que estava a chefe aqui, a doutora aqui, as enfermeiras. E começaram a aspirar ela. Nessa que começou a aspirar, a saturação desceu, o batimento desceu e deu uma apneia nela e ela parou. Na hora que ela parou, eu vi a minha filha parada, com o olho parado, não esboçava nenhuma reação. E a minha filha parada. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus, e eu orava, e ela voltou. Na hora que ela voltou, as médicas começou, vamos, a gente tem que levar ela para UTI, E eu falava, Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não quero que a minha filha seja entubada. E eu clamando a Deus e não levavam ela. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está movendo alguma coisa. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. E no momento que eu estava lá, eu catei o telefone e eu liguei para essa pessoa que já veio aqui contar o testemunho dela. Pastora Ana Paula, evangelista. Eu liguei para ela e eu falei, pastora, me ajuda em oração. E ela já estava por dentro da situação da Maia. Eu falei, aconteceu isso com a Maia. E eles estão querendo levar ela para UTI. E ela falou assim para mim, minha querida, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de força. Eu preciso de força porque eu não estou entendendo nada. Eu estou aqui com a minha filha. Todo mundo entra, todo mundo sai. A minha filha continua na mesma coisa. Toma remédio e ela não sara. E ela falou, Vi, eu estou num culto agora. Mas vê se eu consigo entrar depois das 10. Que eu vou aí orar por ela. E eu entrei e eu falei, minha filha não vai para UTI, não vai para UTI. E eles esperando o médico chegar e a gente não sabia onde estava esse médico, que nunca chegava. E quando deu 10 e pouco da noite, a pastora Ana Paula foi lá no hospital. E quando ela chegou lá, ela esqueceu a carteirinha de entrar como visita religiosa.
E ela falou, irmã, ora, porque eu não trouxe minha carteirinha. E foi tão de Deus que o porteiro nem pediu. E eu conversei com as médicas, conversei com a enfermeira, e a enfermeira falou, não, pode mandar ela entrar. E todas elas assim, sabe, olhando, tipo, a mulher vai vir orar porque vai subir pra UTI. Não entendendo nada. Nada. E nem eu tava entendendo. A pastora Ana Paula entrou. Puxou a cortina. E ali, Deus usou. Ela começou a orar em cima do berço. Começou a orar na Maia. E ela disse para mim assim, o recado do Senhor para você é esse. O propósito não é ela. O propósito é você. Meu Deus. Deus te trouxe no meio desse vale para você abrir a boca e começar a louvar, começar a orar por cada vida que entra aqui. Porque da sua filha ele cuida. Só que ele entregou ferramentas na sua mão. E você não quer saber mais disso. O propósito não é ela, o propósito é você. O Senhor te trouxe aqui para te curar, para mostrar para você que você tem um propósito nessa terra, que você não está esquecida, que você não é qualquer pessoa. Não importa o que o homem acha de você, o importante é que ele acha de você. E ele te trouxe aqui nesse vale para te lembrar que ele te ama. E ele tá com você. Mas o propósito é com as pessoas que entraram daquela porta para dentro. E ela começou a falar em mistério. Eu comecei a abraçar ela. E ela falou, perdoa quem você tem que perdoar. E peça perdão para quem você tem que pedir. Porque o propósito é seu. É com você. Deus quer com você. Você abandonou. Você extasiou, colocou assim, ó, estacionado as coisas que o Senhor colocou na tua mão. E tem muitas almas que precisam de você. E ela orou, me abraçou. Todas as médicas vendo. Todas. Fisioterapeuta, auxiliar. A médica queria levar a Maia para UTI. E ela foi embora. 10 horas. Umas 10h30 ela foi embora. Quando foi 11 horas, a saturação da Maia começou a subir. E ninguém achava o médico. E a vaga ainda estava esperando ela para subir. E começou a subir a saturação dela, os batimentos começaram a voltar ao normal. E subindo, subindo, subindo. E vinha uma enfermeira e falava, viu, mas a saturação dela tá subindo. Aí vinha outra, não, mas a saturação dela tá subindo. Aí veio uma outra fisioterapeuta e falou, mãe, a saturação dela subiu. E aí teve uma fisioterapeuta chamada Ana. Ela chegou em mim e falou assim, não é que a oração da irmã funcionou? Eu falei, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E quando a gente entende o propósito que Deus quer com a gente, é isso que ele faz. Ele move quem tem que mover para chegar até onde ele quer que chegue. É verdade. E a minha filha começou assim, a dar uma melhora. E não acharam os médicos, que era para levar para UTI. Nisso, a doutora que queria levar ela para UTI entrou de novo para dentro. E ela falou, ué, o que aconteceu? Eu falei, doutora, foi milagre de Deus. Ela falou, mãe, a saturação tá boa. Falei, tá. Ela falou, se continuar assim, não vai precisar subir ela para UTI, não vai precisar entubar. E eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que ela estava meio cansada ainda. E ela falou, ó, mãe, se a saturação continuar do jeito que tá, os batimentos estiver do jeito que tá, e ela respirar do jeito que ela tá respirando, não precisamos levá-la para UTI. Aí eu falei, glória a Deus. E eu comecei a clamar o nome do Senhor. E ela saiu, a Ana veio conversar comigo, a fisioterapeuta, e ela falou, mãe, funcionou a oração da pastora. Eu falei, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Só que tinha um porém. Ela não ia sair dali tão cedo. Porque o Senhor falou que o propósito era comigo. Que eu tinha que orar por almas que iam entrar ali. E foi o que aconteceu. A minha filha ficou na emergência 11 dias.
E nesses 11 dias, quando virou a chave, que a pastora Ana Paula foi lá, que a pastora Ana Paula orou, que a pastora Ana Paula entregou o que o Senhor tinha mandado, eu entendi que a minha função nessa terra é orar por almas. Independente como eu tiver, independente da onde eu estiver, independente se o homem magoou, se o homem não magoou, se o homem te deu valor, se o homem não te deu valor, a minha função, a minha missão nessa terra é orar por almas. Glória a Deus. E quando a gente entende isso, a gente tira todo o peso, a gente tira todo o fardo. E ali eu coloquei uma confiança em Deus, que eu falei, Senhor, a minha filha está nas tuas mãos. E as pessoas que o Senhor mandar eu orar, eu vou orar. E o Senhor mandou. E o Senhor mandou. Um deles foi um menino que entrou lá. Ele já fazia tratamento na onco. E ele entrou de madrugada, irmã Zilda. E ele tinha que trocar um catéter aqui. Ele tinha mais ou menos da faixa de uns 12 anos. Ele entrou na madrugada, eu já estava dormindo, deitada, porque eu fiquei 21 dias sem trocar com ninguém as minhas noites com ela. 21 dias. 21 dias. Meu Deus. Foi um propósito de 21 dias que o Senhor fez comigo. E ali esse menino entrou e ele todo sem cabelo, sem sobrancelha. E as enfermeiras precisavam trocar o catéter dele. E ali ele entrou e começou a chorar porque estava com dor. E o pai dele o tempo todo dando força para ele. E as enfermeiras conversando com ele. E uma das enfermeiras chegou e falou assim para ele assim: aguenta um pouquinho, filho. Você é guerreiro. E ele falava assim: eu sou guerreiro. Eu sou guerreiro. E eu vou aguentar. E quando aquelas enfermeiras começavam a mexer naquilo, ele começava a gritar: ai, 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 ai. E eu acordei com aquele ai, com aquele choro. E quando eu olhei bem de frente para mim, o Senhor falou: ore por ele. E eu comecei a orar. E eu orei. Falei: Senhor, o Senhor é o dono da vida e da morte. O Senhor pode fazer todas as coisas. Visita ele nesse momento. E eu comecei a entregar sem conhecer. Eu comecei a falar daquele jovem para Deus. E no outro dia ele já tinha ido embora. Eu não tive nem a oportunidade de conversar com o pai dele. 2 dias depois entrou uma outra criança que tinha um problema. Uma válvula na cabeça muito grande. E aquela mãe, a gente via a dor, o sofrimento no rosto dela. E o Senhor falava para mim: ore por ela. E eu tive a oportunidade de conversar com ela, orar por ela. E quando passou essas 2 pessoas para mim orar lá na emergência, a minha filha ainda estava no alto fluxo, ainda estava na sonda, ainda estava aspirando bastante. Mas você desfoca da sua filha. Totalmente. Né? Para focar agora nas outras crianças que estão entrando, precisando também de ajuda. De ajuda e oração. E eu, totalmente assim, né? Falei: Senhor, o Senhor vai cuidar dela. O que o Senhor fizer tá feito. E eu vou orar. Para aqueles que o Senhor mandar, eu vou orar. E quando deu 11 dias, a gente ficou ali na emergência. E eu falei: Senhor, eu tinha pressa de ir embora. Afinal de contas, eu tinha o menor em casa, a moça. Eu tinha minha casa. E eu falava: Deus, me ajuda, Senhor. Qual é o processo? Eu já estou fazendo, já estou o propósito, já estou orando. E o Senhor falava para mim assim: vai ficar mais um pouco. Vai ficar mais um pouquinho. Porque eu ainda tenho almas para ser tratada nesse lugar. E aí, quando deu 11 dias, ela deu uma melhorada. E aí eles entraram com um antibiótico, aquele antibiótico que foi usado na Covid. Eu não me lembro o nome dele aqui, tá aqui no laudo, acho.
é um antibiótico muito forte. E ela deu uma pequena melhora. E aí a doutora veio e falou assim para mim assim, olha, mãezinha, ela melhorou. Só que a gente não vai mandar ela embora porque ainda existe muita secreção dentro dela. Uhum. Missionária, a cabeça da Maia, ela ficou inchada de tanta medicação que ela tomou. Meu De Deus. tanto aspirar ela. As apneia que ela teve mais 2 depois dentro do hospital e depois não teve mais. Só que assim, de olhar nela me assustava. Mas ao mesmo tempo, eu já me lembrava, falei, Senhor, o propósito aqui é outro. O Senhor cuida dela. E enquanto o Senhor cuida dela, eu vou orando por aqueles que o Senhor mandar. Uhum. E a gente foi. 11 dias ficamos na emergência. Aí teve um dia que um médico chegou lá e falou assim, mãe, a gente vai começar a desmamar ela dos aparelhos. Dos aparelhos. Tirou a sonda, ela mamou perfeitamente bem. Aí quando foi de respiração, o alto fluxo. Abaixavam um nível, ela precisava de mais. Abaixavam um nível, ela precisava de mais. Foram 2 dias assim. Aí quando completou 11 dias certinho, ela ficou bem. Desligaram todos os aparelhos dela e a gente foi pro quarto. Quando chegou no quarto, eu falei, mais 2 dias aqui eu vou embora, né? Na sua mente. Na minha mente. O Senhor tinha mais almas. E aí vem algo assim que eu fiquei maravilhada do que Deus fez. Porque a gente, ser humano, realmente a gente não é nada sem Deus. Sem a presença do Senhor, sem o Senhor fazer, porque é Ele que faz, a gente só é um instrumento. Sim. Falho, pecador, a gente é um instrumento na mão dele. E o que ele fez me deixou assim, maravilhada. Eu fiquei no quarto, sozinha com ela, e eu toda feliz que ela tinha saído dos aparelhos e tudo mais. E quando eu estava no quarto, o Senhor mandou aquela mãezinha daquela criança de 10 dias ficar junto comigo. Sim. Que entrou Desceu lá no da começo. UTI Uhum. no domingo, que foi pra UTI no domingo. Ele desceu e ficou comigo. Ficou lá. E eu falei, meu Deus. E Deus falava assim pra mim, ore. Ore por ela. Fale de mim pra ela. E eu comecei a usar as ferramentas que eu tinha abandonado. E eu comecei a falar pra ela que Jesus era lindo, que Jesus curava. E ela, irmã, eu tava meio que afastada da igreja. E olha que Deus fez. Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. 2 dias a criança lá, junto comigo no quarto, recebeu alta. Foi Glória embora. a Deus. E eu ainda lá. E aí entrou mais uma criança. Só que essa criança, ela já era uma criança mais... era mais velha, não era bebê. Tinha 9 anos, chamada Rebeca. E olha só como o Senhor é maravilhoso. Ele faz umas coisas assim que a gente não entende. Umas coisas que você fica assim, maravilhada com as coisas que ele faz. Só voltando. Quando a Maia estava nesse processo lá, dos aparelhos, Aspirando. isso, teve um culto lá do Aviva Dorcas, aonde eu não ia ir. Porque ela estava internada e eu não queria deixar ela sozinha. E Deus falou para mim, deixa ela aqui. A minha mãe foi ficar com ela e eu fui. Chorando. Eu fui lá louvar e dirigir o culto chorando com ela lá, no hospital. Porque eu tinha entendido aquilo tudo que tinha acontecido, a chave que tinha virado e o que Deus queria comigo. Eu tinha esquecido dessa parte. Mas aí, eu no quarto, entrou essa menina de 9 anos chamada Rebeca. E quando ela entrou um senhor com ela. E eu me assustei. Falei, meu Deus, mas aqui só fica mulher. Como que vai ficar um homem? E Deus falava assim para mim assim. É uma alma.
que você vai ter que orar. E foi mais além. No quarto, missionário, eu deixava a minha Bíblia aberta. E Deus me deu a passagem de Ezequiel, do vale. E ficava aberta a minha Bíblia. Ali de manhã eu orava, de madrugada eu orava. E quando esse senhor entra com a filha dele na internação, eu olhei e eu falei, meu Deus, um homem, né? E eu me assustei. Mas ali, então, o tempo todo eu fiquei orando, né? Falei que seja feita a vontade do Senhor, né? Eu acho que ele só veio com a filha, depois a mulher vem e tal. E aquele homem entrou. Paz do Senhor, irmã. Eu olhei a paz do Senhor. Como se conhecesse já você? Como se conhecesse. Nunca vi. Nunca vi. Ele, a paz do Senhor, irmã. Eu amei. E ele começou a puxar assunto comigo. E eu falei assim, ele é crente? Ou ele veio aqui para entregar algo para mim, ou eu vou entregar algo para ele. E ali a gente começou a conversar, e ele começou a contar a história da vida dele para mim. Que ele tinha um filho, e o filho dele era autista, e só ficava com a mãe. E há muito tempo não dava essa crise na menina. E começou a dar a crise, e teve que internar, e teve que fazer isso. E ele não estava entendendo nada porque que ele estava ali, porque a menina já estava boa. E que, de alguma maneira, ele queria ir embora o mais rápido possível, porque ele precisava trabalhar, precisava dar suporte para a mulher dele. E ali a gente começou a conversar. Passou a noite, ele ficou lá, e ele me explicou que ele não podia ir embora por conta da esposa que cuidava do menino autista. No outro dia, eu conheci a esposa dele foi lá, conversou comigo, tudo. E eu peguei afinidade com a filha dele, com a Rebeca. E ele recebeu umas ligações, ele recebia ligações de pastores. E teve um dia que eu vi esse homem chorando muito lá dentro. No terceiro dia, acho que ele estava lá com a menina. E ele recebeu uma ligação e ele começou a chorar. E ele se levantou e ele falou assim para mim assim, irmã, eu sei que você tem algo de Deus para me entregar. Ele deu um intimato em mim, assim, sabe? E até o momento o Senhor não tinha colocado nada no meu coração. O Senhor não tinha nada para entregar para ele através da minha vida. E aí eu falei assim, amém, irmão. Se Deus tem, Deus vai, no momento certo, né? O Senhor vai fazer com que chegue no irmão. E ele, não, eu sei que a irmã tem algo aí, eu sei que Deus me mostra. E eu falei, amém. E eu comecei a orar. Comecei a orar. E nessa minha oração, teve uma hora que ele saiu com a menina, porque ela podia andar. Ela tinha que andar nos corredores para melhorar, o pulmão dela também. E como a situação dela também não era diferente muito da Maia, elas ficaram no mesmo quarto. E aí, ele entrou para dentro do quarto. Na hora que ele entrou para dentro do quarto, Deus me tocou. E Deus falou, entrega o que eu te dei para ele. E o Senhor me entregou algo assim que era a resposta de Deus na oração dele. E eu entreguei aquilo que o Senhor mandou eu entregar. E ele falou assim, irmã, você está aqui por um propósito. E o Senhor te trouxe aqui para tratar com você. O Senhor, ele vai tirar tudo de você. E ele vai colocar algo novo. E tudo isso que a irmã me entregou é resposta de subida de monte. Meu Deus. Eu falei para Deus me trazer num lugar onde ninguém me conhecesse. E num lugar aonde eu sabia que era Deus. Aonde eu sabia que Deus ia falar comigo. Irmã, faz mais de 7 anos que não dá essa crise na minha filha. E o Senhor me trouxe de lá até aqui. Para mim ouvir o que você falou. Missionária, ele tinha um ministério. E ele estava no lugar errado. E Deus me usou para falar com ele, que era para ele abrir o próprio ministério dele. E ele estava com medo, com todas as ferramentas na mão, com púlpito, microfone, caixa de som.
E o mais principal, a coragem de falar de Jesus, a coragem de falar de Cristo, a coragem de falar de Deus. E ele estava desencorajoso. Ele estava ali, assim, como se diz assim, eu não tenho como começar. Ele queria um sim do Senhor, porque ele estava com medo. E ele falou, irmã, você não imagina o quanto Deus te usou. E quando eu sair daqui, eu vou abrir o meu ministério. Eu vou abrir a igreja, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. E o melhor, eu tenho essa, como que fala, essa virtude, essa alegria de falar de Jesus. Eu entreguei para ele o que Deus mandou num dia, quando foi no outro. A filha dele teve alta. E a minha lá. Os médicos vinham, aspiravam, examinavam e nada de me dar alta. E eu falava, Senhor, chega, Deus. E Deus falava, não, eu vou te mandar mais uma alma. E foi. O Senhor colocou mais uma criança lá. Essa criança eu fiquei muito pouco com ela, sabe? Mas eu tive o prazer de falar de Jesus para ela, de falar de Jesus para a mãe dele. E o mais gratificante que foi para mim, assim, foi que eu entrei ali nesses 21 dias. Porque o Senhor queria tratar comigo. Missionária, quando eu fui embora, quando eu recebi a alta da Maia, foi no dia... Eu não me recordo muito bem o dia da alta. Só sei que foram 21 dias que a gente ficou lá. Foi no dia 22... É 22 de agosto? Não. Eu não me recordo muito bem. Eu tava indo embora e ele grudou na minha mão e ele falou, tia, você vai embora? Eu falei, eu vou. Aí ele falou, eu falei, ô filho, você entrou aqui faz pouco tempo, a tia tá aqui 21 dias e a tia tá louca pra ir embora. E eu via que ele gostava de ler muito. E ele sempre olhava na minha Bíblia. A minha Bíblia era nova. Eu tinha comprado há pouco tempo. E Deus falou assim pra mim, entregue essa Bíblia pra ele. Coloca o seu nome nela e entrega pra ele. Porque um dia ele vai ser um grande pregador da minha palavra. E ele nunca mais vai esquecer do nome que está aí. Porque você mencionou o meu nome. E você falou que eu curava, você falou que eu salvava. E você deixou a bula para ele. E através desse gesto, eu vou tornar ele um grande pregador da minha palavra. E é esse o propósito que eu tenho para você. É ganhar almas, independente da situação, independente do vale, independente da ferida que eu permiti que fizeram em você. Eu curo, eu tiro e eu faço tudo novo. E o Senhor me levou ali. 21 dias. Eu falo que eu passei 21 dias no vale. E o Senhor falava assim para mim assim, continua orando por essas pessoas. Que é onde ninguém quer ir. É onde ninguém mais dá esperança para essas pessoas. Aonde ninguém quer ir lá falar que eu salvo, que eu curo, que eu liberto. Porque praticamente as pessoas já estão condenadas. Uhum. Mas a gente se esquece que o importante para Deus não é o material. O importante para Deus é a nossa alma. E eu entendi isso. Que eu vim por um propósito. E eu agradeço a Deus por esse testemunho, por tudo que ele fez. Hoje a Maia tá bem e eu louvo a Deus pela vida dela, porque hoje ela vai completar, no mês de março agora, 1 aninho. Uhum. E ela saiu de lá com um prontuário, assim, de várias medicações. Ela saiu de alta, mas tomando mais de 5 medicações. E teve um dia que eu orei em cima das medicações e eu falei, Senhor, que a minha filha não precise mais disso. Ela tem um acompanhamento com a fisioterapeuta.
E a única coisa que ela usa é uma bombinha, né? Que é um tratamento para evitar esse tipo de crises, bactéria. Isso. Ela tomou uma vacina que custa muito caro. E, assim, teve umas pessoas abençoadoras que me ajudou e falou, não, a gente vai fazer isso, a gente vai conseguir. Ela tomou essa vacina por precaução e ela toma, a única coisa que ela toma é essa bombinha, que também é uma medicação cara, o governo não cede, não tem pelo SUS, tem uma similar, mas essa similar não faz nada, E é muito caro? muito cara. Caro quanto? R$ 294. E também ganhei, uma pastora me abençoou, né, com essa medicação. E hoje, para honra e glória do Senhor, a única coisa que ela toma é isso. Ela toma essa bombinha por precaução. E por um tempo só, né, Vivi? Por um tempo Deus também, porque eu creio libertar que... tudo de uma vez. Sim, Ele não faz a creio, obra incompleta, é né? verdade. E eu sou muito grata a Deus, porque o Senhor me levou ali por um tratamento. E hoje eu sei que o propósito é almas, né? Era maior. Era maior. Era Você bem entendeu maior. bem, Vivi? Entendi. E as pessoas que você disse no meio do testemunho que tinha que perdoar. Perdoei. Você foi atrás? Perdoei. Porque às vezes, né, Vi, a gente, que eu digo assim, de uma forma geral, né? Sim. Nós queremos fazer a vontade de Deus do jeito que nós aprendemos, do jeito que nós achamos que estamos fazendo certo, não é? E nesse meio dessa situação toda que aconteceu com ela, a gente teve uma reconciliação e, assim, a igreja se levantou para orar por ela. Foi algo, assim, muito lindo, sabe? Pessoas que eu não esperava. Não, vamos orar, vamos fazer um clamor e a gente crê que o Senhor vai fazer. E foi algo assim muito lindo, porque foi assim, correntes que quebrou mesmo. Eu estava muito orgulhosa, eu estava muito assim, eu precisava de um tratamento do Senhor. Precisava de uma brecada. Isso, E eu Deus, precisava. E Deus, ele é especialista em fazer, né, Viviana? Exatamente. Ele sabe as maneiras que ele tem de tratar conosco. Com certeza. E nesse processo todo, eu perdoei, eu pedi perdão, eu consegui assim, tirar aquelas coisas que me inflamavam, sabe? Em cima Isso. de você. Tipo assim, é culpa de tal pessoa, é culpa não sei o quê. Sempre era culpa das pessoas e não minha. Então, assim, era algo que eu estava passando que não era eu. E eu precisava realmente ser moldada, eu precisava ser tratada. E eu digo, Deus me levou ali para me entender, para me perdoar, para me fazer o querer dele, porque muitas das vezes, missionária, a gente quer fazer tanta coisa e não é chamado para tanta coisa. Às vezes você foi chamado só para cuidar daquela coisa. E você quer cuidar daquela coisa, daquilo, e não é assim. Então, assim, eu entendi que a gente não é 100% certo, nunca vai ser. Que a gente não é 100% correto, que a gente tem pecado, que a gente precisa pedir perdão todos os dias para o Senhor, que a gente precisa de uma correção e entender a correção de Deus, que a gente precisa andar em comunhão, independente do que fizeram ou deixaram de fazer, porque o nosso alvo e o nosso propósito são almas. É verdade. E almas para Deus. E quando a gente chegar naquele grande dia, o Senhor ele não vai perguntar das coisas que aconteceram aqui no nosso dia a dia. O Senhor vai perguntar das almas que ele colocou diante de nós, para nós ensinar o caminho, para nós pegar na mão. E aí, como que fica? Então, assim, quando a gente entende o jugo, o fardo, a gente para de carregar. E a gente entende que isso é do Senhor. E a gente só tem que fazer aquilo que ele pediu. Não é abraçar o mundo com os dois braços. É entender que você foi chamado por um propósito.
E independente da situação, você tem que cumprir o propósito. E eu entendi que o meu propósito aqui nessa terra, independente se eu tô alegre, se eu tô triste, se eu tô chorando, se eu tô sorrindo, se eu tô bem, se eu não tô, é almas. E sempre vai ter uma alma para você falar assim: Jesus cura. Jesus te liberta. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Sempre vai ter uma alma para escutar isso. E essa alma, ela só não vai para Jesus se a gente se calar diante das dificuldades, diante do jugo e dos pesos que os homens colocam nas nossas costas. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente abra a boca. Ide, pregai o nome dele. Porque ele liberta, ele cura, ele salva e ele faz tudo novo. Glória a Deus. Só tenho que adorar ao Senhor e glorificar o nome dele. Maravilha. E depois de tudo isso, né, Vivi? Jesus fez na vida dela. Deus deu casa. Glória a Deus. Ela estava esquecendo, mas eu tenho uma memória boa, eu tô lembrando aqui. Tudo O nosso novo, posicionamento tem muito valor diante do Senhor, né? Deus, ele quer que nós nos posicionamos. E não que Deus faz acepção de pessoas, aquela queridinha, não, tem pessoas que o Senhor tem uma maneira especial de trabalhar, né? Talvez se tocar na finança, a pessoa não vai se importar, né? Tem gente que sabe ter e não ter, então não vai se importar. Tem pessoas que, se tipo assim, quebrar o carro, ele não vai ficar lá, né, enlouquecido, ele vai de moto, vai de bicicleta, ele não vai se importar. Agora, vai tocar no filho, vai tocar na esposa, se é uma esposa que ele ama muito, vai tocar no esposo, aí a pessoa vai ter que se levantar. E foi essa forma que Jesus usou para trazer a Vivi para a realidade. Ela estava um pouquinho fora da caixinha, querendo fazer do jeito dela, da forma dela. Sim. Quando eu quiser, eu vou. Quando eu tiver vontade, não é? Eu só vou se tiver tudo certo. No incerto, eu não vou. Aí Jesus vai dar um jeitinho para mostrar para ela, para mim também, que eu já tive experiências parecidas a essa. Meu Deus. Né? Para me aprender, tipo assim, não é do seu jeito. Desempina esse nariz aí. Porque, tô falando de mim, né? Mas a minha realidade é assim também. Porque não é do seu jeito, é do meu jeito. É verdade. Muitas vezes, né, Vivi, a gente reluta com quem? Assim, com Deus. A gente quer relutar. Quer falar, não, Deus, eu só vou até aqui. Daqui para frente eu não vou, não. Não é obrigação minha, não é dever meu. Sim. Quando você cita esse versículo que Jesus disse, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Ele não colocou lá que teria que ser pastor, evangelista, missionária. Ele não colocou títulos. Ele mandou ir. Ide de 2 em 2. Aquele que conhece a palavra, aquele que é lavado, que é purificado, que tem comprometimento com a Bíblia. Exatamente. Né? Vai, pregue a palavra de Deus. Eu digo sempre que não precisa você chegar em um hospital com a Bíblia debaixo do braço, né? Todo ali com jeito de que vai fazer um culto. Não. Numa conversa, o Espírito Santo faz você falar para a pessoa que está naquele desespero, né? Meu Deus. Aí Vivi saiu perdoando e saiu também pedindo perdão. Sim. E outra chave vira, que é a sua casa, que faz uma semana. Glória a Deus. É tudo quentinho, né, Deus Vivi? É maravilhoso. E muitas das vezes que eu estava lá, nesses 21 dias, o Senhor falava para mim. Aqui é lugar que ninguém quer vir. Lugar que ninguém quer vir. E são, realmente, pessoas carentes. Às vezes, não precisa você citar um versículo da Bíblia. Basta você abraçar e dizer assim, olha, Jesus vai cuidar. Jesus vai dar cura. Porque ali eu não saí pregando para cada pessoa que... Não, sabe? Foi de longe. Teve pessoas que eu tive a oportunidade de orar de longe. Teve outras que eu tive a oportunidade de orar de perto. Então, assim... Às vezes é isso que o Senhor quer. E a gente acha que é tudo aquilo. A gente vai colocando um fardo em cima da gente. E quando fica pesado, a gente acha que a culpa é de Deus e não quer fazer mais. Isso. E não é desse jeito. Aí transfere para Deus aquilo que Deus não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pela nossa falta então eu falo que quando for necessário, o Senhor faz sim.
O Senhor te pega, o Senhor te quebra, o Senhor te leva de novo na olaria, refaz o vaso para poder ser enchido e derramado azeite. É amor, né? É, Isso é exatamente. amor. Isso eu vivi. Glória a Deus. E eu só tenho que agradecer Glória a a Deus. E a filhinha tá bem, coisa Tá bem. mais linda do mundo. Glória a Deus. Ela Hoje tá ela ali tá do lado de fora com a outra irmãzinha a cuidando. benção. No final do vídeo, a gente vai colocar uma fotinha dela ali, na hora que ela for orar, você vai só ouvir a voz da irmã Viviana, mas vai aparecer as fotinhas ali da bebezinha curada já, né? Glória a Pode Deus. também passar aquelas fotos em que ela estava ali? Né? Pode, Né? pode. Então, para vocês acreditarem e que esse testemunho possa acrescentar um pouco mais a sua fé. Talvez o processo que você está passando não é para a morte, é para a glória do Senhor. Talvez o Senhor quer tratar com você. Aí ele usa meios e métodos, porque ele é Deus. E enquanto a senhora falava, eu lembrava dessa palavra que diz assim, ó, que ninguém pode ter vocação sem atender o chamado da salvação. Deus, é verdade. Né? E às vezes a pessoa quer ter esse chamado, mas não quer atender a vocação. Porque cantar quando tudo está bem, né? É gostoso, né? É fácil. Mas cantar quando não está bem não é fácil, não é simples. Ela deixou a bebezinha lá no hospital e foi lá louvar Jesus na igreja. Então ela entendeu o propósito. Vivi, eu fico muito feliz. Amém. Eu também Seu tô testemunho muito, muito maravilhoso, né? Recente. Aqui está o laudo, Tá, né? todos. Das infecções que ela teve, das bactérias, das internações que ela deu entrada, como prova. Está recente. Cadê a data? Deixa eu ver a data aqui. Aqui, dia 3/8/2024, né? Está muito recente. E, enfim, Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aqui são os raios-x. Nossa, esse é o pulmão dela? Uhum. Só Deus faz. E eu Só acredito Deus em tudo faz. isso porque ele faz. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, aquilo que não chegou no nosso coração. O Senhor, ele tem reservado para os dele. E, nossa, olha isso aqui, olha o pão dessa criança. E olha que eu não entendo muito quase nada, mas eu já trabalhei também em hospital. Olha isso aqui, pulmão. Todo tomado. Tudo. Com 3 meses. 3 meses. Para mostrar que é Deus. Olha isso aqui, então. 3 meses. Olha. Deus, ele tem o poder de mexer nos diagnósticos. Né? Mexe. Quando o médico fala que não tem jeito, Jesus chega e dá jeito. Amém. Para que uma mãe entende que a obediência gera milagres. Gera. Eu Gera amo a sua vida. Muito Amém. obrigada Eu que por agradeço. estar disponível essa tarde, né? Com a bebezinha. Não é fácil deixar ela lá com alguém para estar aqui comigo. Mas é muito recente e Jesus vai completar, né? Amém. Ele não faz nada pela metade. Não. Nada pela metade. Ainda está aí desmamando de alguns medicamentos, mas Sim. daqui a pouquinho vai estar com o pulmão limpinho, respirando sem Pra honra e ajuda de glória do medicamento, de bombinha, para que o nome do Pai continue sendo exaltado e que ela venha dar continuidade se Jesus não voltar Amém. naquilo que o Senhor fez na sua vida. Verdade. Tá, Vivi? Amém. Muito obrigada, tá, Eu meu que amor? agradeço. Que Jesus continue te Amém. fortalecendo e você Amém. viver nesse Glória propósito a dele. Deus. Vale a pena passarmos por certas situações. Vale a- A senhora estava contando e eu estava analisando a necessidade de nós comunicarmos as nossas necessidades Verdade. às pessoas certas. Sim, Se ela, naquele dia a senhora não liga, ela não ia. ela não ia, verdade? Ela foi um canal de bênção. É um canal de bênção na Ela minha é uma vida. bênção. Eu É amo uma a pastora bênção. Ana Paula, uma Também grande amo ela. amiga, mulher de Deus. Mas viver resgatando valores não termina sem oração, Amém. né? Porque as orações aqui têm causado na vida de Glória a pessoas. Deus. Eu tenho recebido centenas de mensagens, gente. Pessoas que estão sendo curadas, libertas pelo poder da oração. Porque enquanto ela ora, eu concordo e Deus faz. Você só precisa Glória a crer, Deus. acreditar. Então pare um pouquinho só. Coloque a mão aí no teu coração, receba essa oração, a qual a filha dele vai profetizar cura
cura na alma, Glória a cura no Deus. corpo físico. Talvez você está aí com uma dor de cabeça, com uma Sim, gastrite, Jesus. com dor de estômago, desanimada, sem vontade de viver. Jesus é cura. E ele chega aqui hoje para dizer assim: eu te curo, se você crer no poder da oração. Tá bom? Aleluia. Glória a Pode Deus. orar, amada. Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu te Glória a agradeço, Deus. Deus, por Obrigada, essa Jesus. oportunidade de estar aqui, Senhor. Neste Sim, lugar, ó Pai. Pai. Que esse testemunho, ó Pai querido, alcance, Senhor, almas, Pai. Que alcance, Senhor, vidas, ó Pai querido. Que nessa tarde, ó Pai querido, o Senhor possa visitar, Senhor, a cada leito de hospital, a cada UTI, Senhor, a cada UTI NEL, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido, eu te peço, Deus. E eu creio, Senhor, na cura da alma, Senhor. Na cura, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Ah, Senhor, visita, Senhor, os lares, ó Pai querido. Visita, Senhor, a cada familiar que se encontra, Senhor, com o Sim, seu ó ente Pai. querido, ó Sim, Pai Jesus. querido, acamado. Senhor, o Senhor é vida, o Senhor Entra é lá, cura, ó Senhor, nos Pai. hospitais O nessa Senhor, ó Pai querido, que pode fazer. Deus, nesse exato Senhor, momento, toda Senhor, eu força, profetizo, ó Pai querido, toda que aonde enfermidade, estiver, Senhor, algum pelo poder do enfermo, ó teu Pai querido, que caia por terra em nome de Cura Jesus. nesse dia, Senhor, nós Jesus. estamos aqui, Senhor, nessa terra a um propósito. Cura, Nós somos, Senhor, Jesus. instrumento nas tuas mãos, Senhor. E sabemos, Senhor, que aonde nós profetizarmos, Senhor, em teu nome, Senhor, a cura será, Senhor, descida. A cura será restabelecida, Senhor. Que o Senhor salva, que o Senhor liberta. Pai, alcança, Senhor, através desse testemunho, Senhor, lares, ó Pai querido. Aonde, Senhor, a medicina já desenganou, aonde o cansaço já bateu. Senhor, trata, ó Pai querido, no profundo da alma, Senhor, com cada um de nós, Senhor. Aquelas pessoas, Senhor, que precisam, ó Pai querido, de um tratamento particular. Senhor, que toda prepotência, Senhor, toda arrogância, ó Pai, caia por terra, Senhor, porque o trabalhar é teu, Senhor. Senhor, restaura, ó Pai querido, aquelas vidas, Senhor, que já não quer mais, Senhor, fazer algo para ti. Senhor, em nome de Jesus, alcança, Senhor, essas pessoas. Ah, Senhor, desce fortalecimento do céu, Senhor. Senhor, desce força, ó Pai querido, sabedoria, ó Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa tarde. Senhor, eu sou grata, Senhor, por cada alma, Senhor, por cada vida, Senhor. Eu sou grata, Senhor, pela vida, ó Pai querido, da missionária, que abre, Senhor, essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Senhor, e sei, Deus, que o Senhor é um Deus fiel para alcançar, Senhor, almas através, Senhor, de nós, ó Pai querido. Senhor, leve, ó Pai querido, a tua palavra, Senhor, aos corações vazios, Senhor, a cada morador de rua. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Deus, e eu te agradeço, Deus, por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vivi, mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho, Amém. pela sua disponibilidade em estar aqui comigo no Resgatando Valores, Glória a Deus. para registrar a cura da filha, Amém. para falar que realmente Jesus é aquele que faz a promessa e ele é o número um em cumprir ela, porque a Sim. promessa é ele que fez, então ele tem interesse de cumprir aquilo que ele falou. É verdade. Né? E tudo bem que aconteceu essa divergência que pega, né, de surpresa, Sim. mas que nos leva a entender qual é o É propósito. verdade. E graças a Deus que o amor dele é tão grande que ele tem esse meio de nos chamar a atenção. Né? Chamou sua atenção, você entendeu a chamada de atenção, obedeceu e está vivendo aí o sobrenatural. Esse é o nosso Deus, poderoso em fazer maravilha nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, tá bom, minha amada? Eu Quer que falar mais agradeço. alguma coisa? Quer agradecer alguém? Você fica muito à vontade. Eu quero agradecer, né? Agradecer a cada um que teve nesse processo comigo, né? São várias pessoas, se eu for citar, muitas. Em especial a pastora Ana Paula, que eu amo demais. É uma referência de mulher para mim, Sim, mulher sim. de Deus, né? Quero agradecer também as igrejas, que não foram poucas, foram muitas, que se levantou, né? Em favor, em oração a Maia. E eu quero deixar um recado muito especial para cada um que for assistir esse testemunho, que independente de qualquer situação, não deixa de fazer nada. Não deixa de fazer o que o Senhor manda, o que o Senhor pede, na verdade, né? Por mais que a gente
esteja assim cansado. A gente tem a oportunidade e o direito de descansar, mas de não deixar de fazer aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Porque existem várias pessoas e almas carentes do nome do Senhor. É verdade. Tem pessoas que precisam ouvir que o Senhor, Ele é cura, que o Senhor liberta e o principal de tudo, que Ele está voltando. Que Ele está voltando. Que o relógio já começou a girar, o ponteiro já começou a rodar e Ele está voltando. E Ele quer almas. Ele não quer fama, Ele não quer título, Ele não quer colocar você... Não, Ele quer almas. A nossa missão, ser humanos, cristão, é almas. É resgatar almas para o Senhor. E eu quero te agradecer. Amém. Agradecer por essa oportunidade e que esse testemunho chegue aos corações de cada pessoa e que o Espírito Santo de Deus fale quando essas pessoas ouvirem esse testemunho. Glória Através a Deus. desse testemunho que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um. Obrigada. Amém, por tudo. querida. Eu que agradeço de todo o meu coração. Amém. Feliz da vida, mais um testemunho concluído, com a presença do Senhor, que está tão gostoso isso aqui. Tá muito bom. Muito bom, né? E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo nesse mais um testemunho contado Glória a aqui Deus. com laudos médicos, nos garantindo que realmente com data que Jesus ele faz maravilhas, prodígios, Amém. aonde Glória quer a que Deus. você esteja, ele tem esse poder de fazer. Não conhece a Jesus? Aceite a Ele como seu único, suficiente Salvador. Glória a Deus. Entregue a sua vida nas mãos dele. Talvez aí na tua casa esteja tudo ok, tudo com saúde, graças a Deus, porque é muito bom ter saúde, gente. Né? Eu conheço pessoas que têm uma vida financeira, um poder requisitivo altíssimo, pode ter o que quiser à altura, mas não tem saúde. E a falta de saúde limita essa pessoa a viver uma vida plena. Então é muito bom ter saúde, poder respirar, né? Poder enxergar, poder andar. Às vezes nós reclamamos por coisas tão pequeninas, porque não tem talvez um dinheiro, não pode fazer a viagem dos sonhos. Ai, não consigo comprar aquele carro que eu tanto estou desejando, naquela casa. Ai, seja grato por aquilo que você tem. A saúde está viva. Se conseguir, amém. E se não conseguir, amém também. Porque o necessário Deus já está nos dando, que é Verdade. estarmos vivos com saúde. Aceite a Ele, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Pede para Jesus governar a sua vida e controlar a sua casa. Em Cristo há possibilidade. Alguém vai pensar, nossa, mas será que ela não quer ter? Todos nós queremos. Né? Todos nós queremos viver bem, ter o melhor. Mas a gente não pode se perder no caminho em achar que priorizar essas coisas. Quando você deixa Jesus em segundo plano para priorizar outras coisas que não o glorificam, você está comprometendo Cristo na sua vida. Priorize a Ele. Priorize a saúde. Verdade. Priorize o dia de hoje. O hoje não volta mais. Não fique aí presa nessa ansiedade. O que vai acontecer amanhã? O amanhã não chegou ainda. Deixa lá amanhã. Outros pensando, ai, o ontem, porque ontem aconteceu, porque ontem já ficou lá atrás, vai virar uma depressão. Viva o hoje. Exatamente. O hoje nunca mais volta. Celebre hoje. Sorri hoje. Liga para alguém que você ama hoje. Faz alguma coisa, pelo menos hoje. Sabe? Em forma de agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. E o amanhã está com Ele. Se chegar, amém. Se não chegar, estaremos com Ele. E está tudo Glória a bem. Deus. Um beijo no corações de todos vocês. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e tudo que você pôr a sua mão seja próspero e abençoado. Eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho, cheio de alegria e gratidão a esse eterno Deus, que faz por mim, faz pela Vivi, faz Aleluia. por todos nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Porque enquanto eu confio, o Eterno faz. Que Deus abençoe, recebam o meu carinho, o meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.